No dia 12 de janeiro, a Ultrapar divulgou uma nota, né, para os investidores, informando que ela foi alvo de um ataque hacker e que isso comprometeu a distribuição, né, de combustível para as redes dela e para algumas subsidiárias, né? E aí a pergunta, isso seria um exemplo de cyber? Isso estaria coberto no seguro de risco cibernético? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Ela sofreu uma invasão. Pela notícia, não houve chantagem, tá? Ela não falou nada sobre extorsão, sobre, eu preciso de X valor para liberar seu sistema. Não sabemos se isso aconteceu. Então, vamos trabalhar com uma primeira hipótese, que simplesmente um engraçadinho, mal intencionado, foi lá e causou problemas para a operação da Ultrapar e isso causou um prejuízo para ela. Estaria coberto no seguro? Na maioria dos casos, não, tá? Por quê? Esse incidente durou algumas horas e aí o máximo que poderia ter de cobertura é se ela tivesse contratado um seguro cyber com a cobertura de interrupção de negócios. Entretanto, essa cobertura tem uma franquia de tempo para entrar em vigor, que depende da seguradora, pode ser horas, pode ser dias, tem seguradora que chega até 15 dias de franquia. Então, se fosse esse o caso, não acionaria a cobertura, tá? Então, veja, na primeira hipótese, simplesmente ela sofreu um ataque, uma invasão no sistema, que não teve nenhum tipo de pedido de extorsão e que parou a operação dela, aliás, não parou, prejudicou, né, a operação dela por um determinado período e que provavelmente esse período estaria dentro da franquia da cobertura de interrupção de negócio. Segundo ponto, segunda hipótese, aliás, vamos pensar que foi um ataque hacker e que houve uma extorsão, que ela não divulgou que houve extorsão, mas hipoteticamente teria havido. Nesse caso, se ela tivesse a cobertura de extorsão cibernética dentro da pólice, né, do seguro cyber, porque tanto a cobertura de interrupção de negócios quanto a cobertura de extorsão, elas não são automáticas, tá? Elas precisam ser contratadas. Você precisa verificar se consta na pólice. Então, digamos que ela tivesse uma pólice e que ela tivesse a cobertura de extorsão cibernética. Se foi isso que aconteceu, ela poderia acionar a pólice. A seguradora entraria em contato, né, contataria a empresa que tem expertise em segurança digital. As seguradoras que trabalham com seguro cyber, elas têm parcerias com empresas que têm essa expertise para avaliar qual o alcance do hacker. Ele realmente sequestrou as informações? Ele realmente tem poder sobre essas informações? Será que ainda está no ambiente da empresa e a gente consegue neutralizar o acesso dele? Então, essa empresa prestaria primeiro esse suporte para avaliar, né, junto com o time de segurança digital da Ultrapar, o que deveria ser feito. Se não tivesse como, né, neutralizar esse ataque, impedir os acessos do hacker, e enfim, a melhor escolha fosse de fato pagar, né, ceder a chantagem, a pólice cobre inclusive isso, tá? O pagamento do valor da extorsão pleiteado ali, né, solicitado, exigido, né, a palavra, né, que quem tá extorquindo não solicita, não pleiteia nada, exige, né, pagaria, estaria coberto inclusive isso na pólice, tá? Então, se houvesse a extorsão. Agora, digamos que não foi extorsão, né, e ficou dentro da franquia da interrupção de negócio, né, do tempo ali que prejudicou o lucro, né, da Ultrapar. Não seria um evento coberto no seguro cyber, tá? Por quê? Não houve danos a terceiros, a princípio, pela notícia aqui, tá? Eu tô fazendo uma análise aqui de sinistro em cima do que foi veiculado pela Ultrapar. Não houve prejuízo para nenhum terceiro, não houve violação, vazamento, destruição de dados de terceiros, então nenhum terceiro ficou prejudicado. Não caracterizou, nessa terceira hipótese que eu tô falando, né, extorsão, porque ninguém pediu nada, e ficou dentro da franquia caso houvesse uma cobertura de interrupção de negócio. Então, esse caso não seria, nessa terceira hipótese, um exemplo de cobertura do seguro cyber. Isso eu gosto de falar para vocês, porque toda vez que sai uma notícia de ataque cibernético, de violação de segurança cibernética, qualquer coisa aí que envolve cibernético, as pessoas costumam me questionar ou até me falar, olha, Tabata, um exemplo de caso cibernético para o seguro, né? Comenta, fala sobre isso, quais coberturas que amparariam isso. E nem sempre é, tá, gente? Nem sempre é. Não é porque aconteceu uma situação
um risco cibernético que está amparado no seguro. É o que eu falo. Nem tudo que está previsto na LGPD, nem todas as possibilidades de restrição e de danos que uma empresa pode ter previstos na LGPD estão amparados no seguro. Não são todos os riscos cibernéticos que estão amparados no seguro, mas a maior parte deles estão, né? Como eu falei para você, a extorsão, se for contratada a cobertura, a interrupção de negócio, os danos a terceiros, que na minha opinião é o que pior pode acontecer, né? Eu até comentei recentemente de um caso de uma clínica, de uma rede de clínicas, né, em Londres. Eu acho que foi em Londres. Foi na Europa, não tenho certeza se foi em Londres, mas foi na Europa. Que um hacker invadiu o sistema e pegou as fotos de antes e depois de pessoas que fizeram cirurgia plástica, que tinham feito redução de estômago, né? Que depois tem que tirar excesso de pele e tudo mais. Então imagina o tamanho do dano à imagem, o dano moral das pessoas que vazaram, que eles ameaçariam, né? Ameaçaram, aliás, vazar essas fotos. É incalculável, né? Imagina mostrar foto de lingerie, de biquíni, uma pessoa que fez redução de estômago antes e depois. Coisas que nem para a família dela, ela ficava, né, com trajes de banho porque ficava incomodada, tal, né? Ficava insegura com o corpo. Então, olha o tamanho do dano. Então, isso é uma cobertura no seguro. Tem a questão de multa também, que as pessoas falam muito, não vou contratar cyber agora, porque ainda não pode ser aplicada a multa, né? Você vai poder ser em agosto, então faz muito sentido ter o seguro cyber. Não, a multa é uma das coberturas que não são oferecidas em todas as apólices, tá? Não são todas seguradoras que têm a cobertura de multa, mas para aquelas que têm, não é assim, nossa, cobertura de multa, meu Deus, é isso que justifica a contratação de seguro. Não, porque a multa está limitada a 2% do faturamento da empresa. Então, eu posso ser multada no máximo em 2% do faturamento. Olha como isso é grave, né? Imagina que você ganha 100 mil reais por ano. Você, pessoa física, ganha 100 mil reais por ano. O máximo que você poderia ser multado, fazendo essa analogia, seria 2 mil reais. Você acha que 2 mil reais você fala, meu Deus, eu preciso contratar esse seguro. Vai que eu sou multada em 2 mil reais, vai acabar com a minha vida, vai acabar com a minha empresa. Não, entendeu? Então não é um valor, nossa, altíssimo. E além de tudo, você pode pensar, mas tem empresas bilionárias, Tabata. Então, se for uma empresa bilionária, 2% é muito dinheiro. Tem um teto que é 50 milhões. Então, para uma empresa que fatura 10 bilhões, 50 milhões não é que vai fazer ela, nossa, eu preciso de seguro. O risco de danos a terceiros é muito maior. Porque uma coisa que eu sempre enfatizo quando eu falo do seguro cyber e do risco a terceiros é que quando tem um vazamento ou destruição de dados, a gente não está falando do dado de uma pessoa. Normalmente são de várias pessoas, centenas, milhares de pessoas. Então imagina que o segurado seja condenado a indenizar abaixo, 10 mil reais por pessoa, porque vazou ali informações sobre ela, né? Informações privadas, né? 10 mil reais, só que foram os dados de 2.500 pessoas que vazaram. Ele vai ter de indenizar 10 mil reais para 2.500 pessoas. Faz a conta aí, entendeu? O dano a terceiro é o que pode atingir a maior importância em termos de valores. Então, para mim, o que é mais importante no seguro cyber é a cobertura de danos a terceiros. Até porque extorsão e interrupção de negócio, que você também pode pensar, mas a extorsão pode ser um valor altíssimo. A interrupção de negócio, dependendo do faturamento da empresa, também pode ser muito alta. As seguradoras sublimitam. Então, ninguém vai te dar uma cobertura de 10 milhões de extorsão. Ninguém vai te dar uma cobertura de 10 milhões de interrupção de negócio. Já a cobertura de danos a terceiros é o valor máximo contratado na apólice. Então, se você contratou 5 milhões, vai ser 5 milhões. Se você contratou 10 milhões, será 10 milhões. Então, veja como é importante ter um seguro cyber, sim, mesmo esse caso da Ultrapar não sendo necessariamente um exemplo de situação que estaria amparada no seguro, se for de acordo com a terceira hipótese que eu levantei, né, o que teria acontecido, ainda assim o seguro é muito importante, você precisa entender sobre o seguro, precisa se especializar, porque é um seguro que a tendência é crescer muito, até porque as coisas estão cada vez mais digitais. Com o home office, as pessoas estão trabalhando em casa, estão usando o Wi-Fi doméstico, que acaba sendo muito mais vulnerável que o Wi-Fi corporativo, que a empresa consegue ter mais mecanismos para exercer uma boa segurança digital. Então, assim, precisa de seguro cyber, né? Então, ofereça seguro cyber para as empresas que são suas clientes, as suas empresas da carteira de transporte, de plano de saúde,
de seguro de vida empresarial, enfim, todas elas se aplica a contratação do seguro cyber. Todas elas têm risco e precisa do seguro. E caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreva e ative o sino para receber o lembrete com todos os vídeos que eu posto aqui. Aqui eu só falo sobre exemplos de cobertura ou de não cobertura, né? Eu pego casos práticos reais que fica muito mais fácil de você entender o que cobre, o que não cobre o seguro, para você poder usar no dia a dia, usar nas suas abordagens com seus clientes e vender muito seguro de responsabilidade.